Tranquilo? Hoje estamos aqui, eu com meu garotaço aqui, o show da galera aqui. Vamos falar de filme da cultura nerd, falar de Quarteto Fantástico, falar do Superman, né? E outros assuntos mais que forem vindo aqui no meio da conversa. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E aí, o que você achou do Quarteto Fantástico? Eu achei filmaço, né, pai? Filmaço. Tem gente que pode achar o Jurassic Park, né, o filme do ano, mas até o momento, pra mim, o que eu mais gostei foi o Quarteto Fantástico, né? Também não assistiu o Jurassic Park, mas pelo que eu vi da crítica aí, assim, ele não foi tão legal, surpreendente quanto os outros filmes, né? Tem um filme da Fórmula 1, né, Não pode se esquecer desse, né? Muito interessante esse filme aí. Diz que é tipo uma pegada de Top Gun, só que dos carros. Top Gun de carro, muito bom, mas o filme do Quarteto Fantástico é espetacular, né? Também achei. Retrofuturista, né, as viagens no espaço, né, tipo assim, o gráfico é muito bom também, a história é boa, é espetacular. Também concordo contigo, gostei muito. Do meu ponto de vista, ele foi até melhor do que o filme do Superman, né? Eu gostei do Superman, mas para mim ele foi nota 7. O Quarteto Fantástico para mim foi de 8,5 a 9. Para mim estava um degrau acima do Superman. E olha, que a gente assistiu o Superman, a gente gostou bastante, mas o filme Quarteto Fantástico ele elevou o nível do filme de super-herói. Saiu daquela mesmice, né? Da mesma receita de sempre. Mudou, né? Algo retrofuturista, né? Não só isso, né? Mas a história em si é muito diferente, né? É diferente contado, então se torna interessante, né? Sai pouco fora da mesmice de sempre dos filmes de super-herói, daquela coisa muito, aquela coisa realista, né? Até o próprio filme Superman também é isso, né? Com muitas coisas envolvem os quadrinhos, né? Aparece um monstro gigante do nada, aparece vários heróis do nada para ajudar, acaba se tornando interessante. O filme do Superman é para quem está habituado, assim, mais para quem está habituado no mundo, no universo dos quadrinhos, né? Das HQs, porque ele é mais ou menos focado nessa temática. Ele é um filme assim que você não pode entrar para assistir ele como se fosse um filme da nossa realidade traduzido com contexto de super-herói, não. Ele embora tenha elementos ali da nossa vida normal ali, né? Os carros, os prédios, as pessoas com o celular na mão, usando o computador, isso tudo remete à nossa realidade, mas só que o filme não é dessa realidade, você tem que entrar com a cabeça pensando que é numa realidade alternativa, como se fosse num mundo paralelo, onde, no caso aí, vamos deixar alguns spoilers mesmo, porque já passou bastante tempo. Sim. O filme do Superman, ele já tem, nessa terra do Superman, há 300 anos que já existem meta-humanos. Meta-humanos são humanos com poderes além do normal, né? Tipo o próprio Superman. Então é uma realidade sensacionalista, né? Nesse contexto aí. E sabe o que também é da realidade, pai? É você se inscrever no canal, curtir, compartilhar com Isso seu aí. amigo, com o vovô, com a vovó, com o primo, com o papagaio, seja quem for. É para dar essa moral pra gente que estamos começando agora esse canal, né? Para poder a gente enganjar aí e levantar mais, né? Sim, e vamos firme até aí. E vamos continuar falando de filmes, porque é o que a gente gosta, né? É muito bom. E a gente ainda não assistiu o filme da Fórmula 1, mas pretendemos assistir. E dizem que é um filmaço, né? E a gente também gosta muito de filme de corrida, né? Que envolve carro, tudo isso. Com uma trama que parece Top Gun, então se torna algo muito interessante, né, pai? Brad Pitt está impecável nesse filme, né? Sim. Como sempre, um excelente ator, né? Sim, é igual o Tom Cruise. Mesma safra. A mesma safra, a base de bons atores, de fazer filmes excelentes. A gente pretende ver esse filme aí. Mas voltando para o universo aí do Superman, por exemplo, Sim. tem um determinado momento que ele está lá namorando a Lois Lane e o bicho está pegando lá fora, um monstro alienígena de outra dimensão está invadindo e os outros heróis estão dando conta dele lá. E tipo assim, é tipo os quadrinhos mesmo, mas só que é uma coisa ali que eu acho que ele pegou um pouquinho ali pesado, porque nunca em qualquer dimensão, mesmo nos quadrinhos, o Superman não ia deixar os amigos sozinhos. Ele numa dessa, ele vendo aquilo, ele ia partir para dentro, né? Ele o super-herói, o Superman é nesse aspecto aí, sempre foi desse jeito. É o que a gente está falando, né? No off, né? São falhas de roteiro ali, né? Fugiu algumas coisas
bem do controle, né? É, O filme ele é redondinho até um certo ponto, mas ele peca em algumas situações. Mas a gente tem que também falar que, comparando os filmes da DC dos últimos anos, né? é. É um Excelente sucesso, filme, né? Um comparado com os outros, filmaço. né? É um filmaço. Até o The Batman, que eu não curti muito particularmente, mas se enquadra também num bom filme, né? Comparando os filmes dos últimos anos da DC, É, acaba se tornando ótimo. Então, isso pensando para um universo compartilhado, um universo finalmente integrado, né? Igual como a Marvel consegue fazer brilhantemente, é um passo importante, né? E vai ter aí possivelmente o filme da Mulher Maravilha, o filme dos Jovens Titãs, é. provavelmente vai ter o novo Batman, dizem que é um Batman repaginado, né? Um Batman com uma roupa cinza, com detalhes azul, né? Igual nos quadrinhos, vai ser bem interessante. Mas aí é interessante, né, que eu acho que com relação ao filme do Superman, por esses aspectos aí que a gente não deu a nota mais alta, porque a gente achou que pecou em alguns detalhes ali, nesse contexto aí. Né? Porque eu acho que o James Gunn, ele queria tornar esse filme mais parecido com os filmes do que ele está acostumado a fazer, que é o Guardiões da Galáxia. Aquela é a mesma história, se você for ver o Guardião da Galáxia, você vai achar que o Superman é parecido com ele, né? Sim. Ele envolve muita gente e acaba o Superman ficando um pouco assim. O filme que deveria ser só sobre o Superman fica dividido. Aí não achei muito interessante nesse aspecto. Mas também tem que falar pontos positivos, né? E um dos pontos positivos é o Lex Luthor, né? Impressionante. Impecável. O melhor Lex Luthor que a Disparado. gente já viu nos cinemas, né? Até É. porque é, a competitividade não era grande, né? Não era. Ele é um Então, psicopata perfeito. é perfeito. Ele mata se for preciso, se ele for colocar em risco, a sociedade vai colocar tudo para o ego dele. É. É só ver o tamanho do prédio dele, né? É muito maior que qualquer prédio da cidade. Isso mostra que o ego enorme, ele é egocêntrico, então assim, a grandeza e, e com o desfecho no final, com certeza o próximo filme ele vai vir ainda mais firme, mais forte, mais agressivo para cima do Superman, para todos. E aí a gente vai poder finalmente ver o Lex Luthor com aquele traje dele que usa igual nos desenhos, né? Aquela armadura, né? A base de Kryptonita, pronto para poder deter o Superman ele mesmo, sem precisar controlar alguém. E falando em força bruta, o Superman, muita gente tem falado que esse é o Superman fracote que apanha o tempo todo. Mas é preciso vocês entenderem um aspecto. Ele estava, como eu já falei, esse vídeo aqui é sem spoiler, é com spoiler. A gente está falando aqui o vídeo mesmo. O Superman estava lutando com outro Superman, um cara que é desprovido de sentimentos. Ele é um clone dele, o tal do Ultraman. E é aquele também da Moldávia, o martelo da Moldávia, que é o próprio Ultraman que estava usando aquela armadura. Então ele está lutando contra um clone dele que é desprovido de emoção e sentimento. E o Superman é muito cuidadoso, mesmo ele lutando, porque ele tem medo de ferir as pessoas. Então, Ele salvou um esquilo. ele salvou um esquilo, então ele não pode assim usar a plenitude do poder dele. Isso já é um fator que influenciou nas lutas que ele perdeu para o Ultraman. O outro é que é uma crocodilagem. O Ultraman, ele não raciocina e é controlado. O Lex Luthor e mais uma equipe de umas 40 pessoas ficam controlando, como se fossem os caras jogando videogame, tudo perito em videogame, controlando um cara para lutar contra o outro, que esse outro não sabe lutar direito. O Superman não é um perito igual a Diana, né, a Mulher Maravilha, em luta, nem como o Batman. Então, pô, aí é sacanagem você achar que o Superman teria vantagem numa luta como essa, não é mesmo? Agora você imagina se o Superman tivesse preparo, fosse treinar com a Liga dos No Assassinos, Batman, né? aprender a lutar de fato, ele seria de fato Imbatível. imbatível, porque ia entender, ele tem o raciocínio muito rápido, né? Então ele entenderia os golpes de uma forma muito mais rápida que qualquer outro. É. Ele se tornaria imbatível. Mas também, como ele deixou bem claro, esse é um Superman novato, está 3 anos apenas como Superman, né? Então ele está aprendendo muita coisa, está lidando com muitos vilões diferenciados, né? E essa é a primeira vez que ele perde numa batalha, né? Então é algo inédito, né? Que é normal, mas também mostra que é simbólico, né? Porque o Superman
o último Superman mostrava ele que, tipo, assim, como fosse invencível, né? Como fosse, como ele fosse, Deus, né? como se fosse um Deus. E o Superman, ele não é isso, né? O Superman também tem fraqueza. Ele não tem só a fraqueza da Kryptonita. A fraqueza humana. É a fraqueza humana. Ele é humano, apesar de ser um alien, né? Como diz lá no filme, ele é humano. Ele foi criado entre humanos. Então, ele, na parte lá que ele luta contra o monstro gigante, ele soca o monstro ia tombar em cima do prédio, ele corre para poder segurar o monstro, para não deixar ele tombar no prédio onde estava cheio de pessoas. No Superman passado, no filme lá do Homem de Aço, ele lutando contra o Zod, estava destruindo a cidade toda e dane-se se estava matando pessoas inocentes, sem preocupação nenhuma. Então, nesse caso aí, tem algumas partes que são muito boas nesse filme, que a gente tem que reconhecer, né? Que ele traz o Superman que a gente está acostumado a ver, aquele cara bacana, que é sensível, né? Que é mais humano do que um kryptoniano, né? E isso aí vem puxando um outro contexto do filme, né? Que muita gente criticou, porque os pais do Superman lá de Krypton, né? O Jor-El e a mulher dele, praticamente incentivaram o Superman, depois que o Lex Luthor conseguiu recuperar o arquivo que estava corrompido, com as imagens e a fala do pai dele, que praticamente querendo que o Superman dominasse a Terra e tivesse um harém com várias mulheres para poder espalhar a criação dele, porque, tipo assim, querendo dizer que a nossa humanidade aqui é só de seres fracos, e eles são superiores, tanto no intelecto quanto na força, né? Então, isso aí prejudicou um pouco em determinado momento do filme o desempenho do Superman, né? E pra gente que está acostumado a ver Superman, a gente também ficou bastante chateado, porque essa nunca foi a realidade do pai do Superman, né? Pelo contrário, isso poderia ser uma realidade dos habitantes lá, da cúpula dos conselheiros lá de Krypton, mas do Jor-El não, tanto é que ele ficava à parte disso aí, né? Ele tinha esse conflito de entendimento das coisas lá em Krypton, né? Por isso que a gente achou que isso aí foi um erro do James Gunn nesse aspecto. Sim, mas a gente também tem que levar em conta, mesmo o James Gunn desmentindo, falando que não realmente é aquela mensagem, a gente também tem que parar e analisar que futuramente ele pode estar mentindo de fato. E isso pode ser algo manipulado. Existe possibilidade, né? Porque ele afirmaria, né? Fala, não, é mentira e tal, sendo que isso pode, no próximo filme, ser algo bacana, algo que possa envolver isso, né? E possa entregar. Então, eu acredito ainda nisso, né? Que possa ser algo modificado, mesmo que durante o filme o Senhor Incrível lhe disse que realmente é aquilo, né? Mas a gente sabe como que funciona, né? Até quem é extremamente esperto, como é o Senhor Incrível, né? Ele pode ser enganado, né? Naquela mensagem, né? Então, e assim, é um mundo corrupto, né? Ele falou que a parte da tradução as pessoas não mentiriam e tal, ele conhece as pessoas. Mas até que ponto essas pessoas também são confiáveis, né? Que podem ser muito bem pessoas ligadas ao Lex Luthor, né? E o que eu acho disso aí também é outro aspecto aí que ninguém se deu conta, é porque o presidente dos Estados Unidos deveria sofrer impeachment, né? Porque ele contratou uma empresa de fora para fazer o serviço de polícia, para prender o Superman em determinado momento do filme e usar uma tecnologia lá que é extremamente nociva para a humanidade, criando um buraco negro lá, uma espécie de buraco negro, que é como se fosse um universo paralelo, para poder aprisionar o Superman ali, que eles chamam de universo de bolso. Sim. Né? E a gente tem que falar também, no filme retrata muito, né, assim, o erro, né, entre aspas, do Superman ter invadido a Borávia, né, para parar a guerra. Mas não se fala sobre isso, o grave problema que é você criar um buraco no meio da Terra, né? Isso para mim é muito mais grave do que o Superman fez, né? Mesmo que seja algo que envolva política no mundo todo, geopolítica, né? Mas é muito mais grave você, de uma forma inconsciente, né? Uma forma estúpida, você abrir um buraco na Terra e isso podendo dar um caos enorme, né? Mas a sorte que foi interrompido. Isso para mim é muito mais grave do que o Superman fez, pelo contrário, né? O Superman ele fez um ato de humanidade, né?
de dar um fim. Isso também diz muito do que a gente vive no mundo hoje, né? O Superman ele quis dar um fim na guerra. Indiferente se A ou B tá certo, é dar um fim, porque há pessoas inocentes. É isso que ele pensou, né? Pessoas iam morrer, né? Ele até fala de uma forma até ríspida no filme, né? Mas ele estava certo. Falando em Buraco Negro, a gente volta agora para o Quarteto Fantástico, com relação à tecnologia que eles têm. É um universo retrofuturista, né? Muito bonito, conceitualmente assim do final dos anos 50 e começo dos anos 60, em plena corrida espacial aqui na Terra, no nosso contexto, que foi usado como base para fazer esse cenário todo futurista de lá, dessa Terra do universo 828, né? Porque o universo Marvel dos Vingadores é o 616. Esse, onde se passa o Quarteto Fantástico, é o 828, né? Então é muito interessante entender nesse aspecto que a tecnologia que o Quarteto Fantástico ele obteve, né, além da inteligência e o intelecto do Reed Richards, que sempre foi o diferencial dele, eles fizeram uma Terra diferente, com modernidade, com carros que voam, sabe? Interessante observar que é retrofuturista, mas tem muita tecnologia. A própria nave deles tem um motor de dobra, que fica no espaço e eles se acoplam nele e adiciona aquele motor de dobra e eles rompem com facilidade a velocidade da luz. Não é mesmo? É mesmo, assim, eu me sentia como se estivesse assistindo um Jetson, né? É uma coisa bem Jetson 3D. bem bacana. É como também fosse, sei lá, em algum filme que eles vão pro passado, futurístico, tipo De Volta para o Futuro, né? Onde você vê carros voadores, né? Que não DeLorean, né? Então, é interessante. E não é só o carro do Fantastic Car, né? Do Quarteto Fantástico. É o carro da polícia também, né? Você vê que também voa. Então é bem bacana a cidade, né? É uma mistura. Mas ao mesmo tempo você vê carro normal, você vê Fusca, você vê um Dodge Charge, você vê uns carros assim bacanas. Você vê umas coisas assim muito bacanas. A maneira de se vestir, as lojas, muito de acordo com a época. É muito interessante o filme, muito. E eu até reclamei, né, do Senhor Fantástico, do ator, né, dele usar bigode, mas agora eu parando para pensar, para analisar, para a época, faz até sentido, né, porque é um estilo da época, né, um homem ter bigode, né, daquela forma e tal, aquele tipo estilo de cabelo, então... Igual o Charles Bronson. Então acabou se tornando algo, comparando na época, se a gente pegar as fotos, né, no decorrer dessa época, é o estilo, né? É como seria o estilo de hoje de alguns jovens e tal, é o estilo daquela época. Então acaba batendo. Essa imersão da Marvel nesse contexto, onde ela se desprende da realidade dos outros filmes dela, que é uma terra totalmente nova, é muito interessante, porque ela pode ficar solta, fazer um serviço diferente no filme, no cenário, no contexto, na história, que é mais puxado por um drama, que tudo gira em torno do Frank Richards, né, que é o filho dele, né? Que é uma entidade super poderosa, né, que vai ser o responsável com certeza pelos filmes da fase dos Day aí da Marvel, que ele vai ter muito papel relevante nisso. Eu gostei muito desse filme, esse contexto todo aí diferenciado, né? O capricho que eles tiveram com a produção, cada parte do cenário, os gráficos ficaram praticamente perfeitos, muito pouca coisa ali, só um olhar super atento mesmo para ver que tem algum tipo de falhazinha aqui ali, mas o resto é praticamente perfeito, não é mesmo? É mesmo. Eu vi as pessoas reclamando que o bebê era de CGI, mas se você pesquisar aí no site, você vai ver que houve vários bebês assim durante o estúdio. Então, para dar uma sensação de fato de realismo. Então, tinha bebê CGI, mas tinha uns bebês reais também para ajudar. Então, é bom também dizer isso, para dar uma noção que é real. Que deu essa noção mesmo que era real, né? Não ficou algo bem ruim, né? Ficou ótimo, né? A qualidade do bebê CGI. E tem uma coisa que a gente tem que falar também, porque como eu estava falando antes, fora de fazer o vídeo aqui, que eles tem que ser observado igual o filme de Shrek, quando ele fala em camadas da cebola. Não sei se vocês sabem. É porque eles têm superpoderes, Quarteto Fantástico, mas independente dos superpoderes dele, eles têm características individuais que formam eles ser o que eles são, que é o grande diferencial deles. O Reed Richards, antes de ser o Homem Elástico, ele é uma das mentes mais brilhantes do universo da Marvel.
Isso aí não precisa nem falar nada além disso, todo mundo já sabe. A mulher dele, a Sue Storm, ela tem um poder político ali de conseguir conectar as pessoas. Ela tem um coração. Ela tem um coração muito grande e ela foi responsável nessa terra aí, por o fim dos exércitos, pela paz mundial e também por vencer o Galactus. Que vocês aí, eu não vou também entrar nesse detalhe como é que ela fez, mas vocês vão saber. Mas só falar uma coisa, o poder da mãe é algo extraordinário, enorme. Quem é inscrito aí é mãe, deve saber bem o que é isso. Ou é filho de uma grande mãe, sabe exatamente também o que é isso. Vai entender muito bem isso. E uma coisa também que a gente tem que falar, pai, é a comparação do Quarteto de 2005, que é bem diferente, né? Por exemplo, a Mulher Invisível desse filme, ela é muito mais útil, muito mais participativa, muito mais relevante. Daquele filme, ela é como se fosse uma coadjuvante, como se fosse uma inútil. E ela não é isso, né? O Tocha Humana, o Johnny, ele deu uma impressão nas pessoas que aquele Tocha Humana que é o certo, que é o mulherengo, o que vai fazer piadinhas idiotas, é isso aí. Extremamente infantil. E não é isso. Até porque, gente, a gente tem que falar, todos eles são astronautas. Para você ser astronauta, você tem que ser muito inteligente. Você não pode ser um idiota, um burro. E para ser piloto disso, copiloto e tal, você tem que ser muito inteligente. E o Johnny foi muito inteligente nesse filme, vocês vão ver, ele saiu da curva, ele papel fundamental no filme. E nesse filme, ele é tudo que o Chris Elba deixou de ser. Assim, é até injusto falar com ele, porque é culpa de quem fez o roteiro, né? Ele escreveu, fez um Johnny otário, né? Ainda mais com coisa, Bondão. né? Sendo até um bullying, né, com ele de uma forma desnecessária, até com a esposa que é cega, né? Nesse filme você vê mais uma irmandade entre os dois, uma conexão, tem piadoca entre os dois, com certeza tem que ter, mas é algo muito mais natural, é algo natural, é algo bom, é algo saudável, sabe? E não deixa de ter piada. Então isso torna ótimo. No caso, Coisa Humana, ele é o cara que conecta todo mundo ali, é um cara amigo de todo mundo ali. Sim. Ele mantém aquela família unida. Ele é o cara que bota a bola no chão quando está tendo um problema para todo mundo resolver com paciência. É um cara extremamente útil, além de ser um piloto formidável. E detalhe, né? No de 2005, né? O Tocha Humana, ele era egocêntrico, né? Tinha um ego muito elevado, era estúpido. Esse não, ele se coloca até na bala, vamos dizer assim, para proteger a todos, para proteger seu sobrinho. Não tem ego, ele quer fazer o bem. Esse é o diferencial. Isso quer ser um herói, né? Esse é o significado de ser herói, não aquilo que a gente assistiu em 2005. E quando esse filme, é porque vai demorar as pessoas ainda digerir, mas daqui a algum tempo as pessoas vão ter a noção, vão falar, realmente, esse aqui é bem melhor que aquele de 2005 em todos os sentidos. Essas foram as nossas impressões sobre esses dois filmes, tanto o Superman quanto o Quarteto Fantástico. Agora a gente fica na expectativa dos novos filmes da Marvel, tanto na DC também, né? Porque a gente quer saber como é que vai ser a continuação do Superman, como é que vai se desdobrar essa nova fase da Marvel que começou a partir do Quarteto Fantástico, não é mesmo? E tudo isso acontecendo, com certeza terá mais vídeo no canal, mas para tudo isso, você tem que apertar o botão aqui de se inscrever, apertar o sininho, curtir o vídeo e compartilhar para todo mundo, tá? Tem que fazer isso. Deixa seu like, se aparecer o botão de ripar, faça isso para ajudar a todos nós. E o vídeo, como a gente fez hoje, terá vários outros desses, mas depende muito de vocês. Quanto mais pessoas interessadas no vídeo, vai nos ajudar a crescer o canal e ter mais vídeos de qualidade para vocês. Isso aí, rapaziada. Fiquem todos com Deus e um grande abraço a todos aí. Abraço.